Após esses primeiros três itens, essas três primeiras fichas da declaração, nós passamos aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Esse rendimento é aí onde você vai informar os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular e pelos seus dependentes, tá? Essa informação ela é muito importante porque é ela que gera o imposto de renda, certo? Que você vai ter a pagar caso esse valor seja superior ao limite de isenção, certo? Então, você pode fazer aqui, imagine aqui que eu vou fazer uma informação bem geral, certo? Por exemplo, imagine que eu vou fazer aqui do Instituto do Sono, por exemplo. Imagine que eu recebi de lá 50 mil reais, certo? Contribuí com 5 mil de previdência, tive 1.000 de imposto de renda retido, tive 2.500 de 13º e tive 350 de imposto de renda retido, certo? Quando eu der OK, automaticamente aqui embaixo, ó, apareceu o imposto, né? Utilizando deduções legais, que nós não temos nenhuma até o momento, apenas a dedução da dependente, certo? E o desconto simplificado, caso seja esta opção, certo? Que é aquele desconto que é limitado a 16 mil reais, certo? E que você faz sem ter que apresentar nenhuma informação, ou seja, nenhum detalhamento. Essa também pode ser feita e preenchida pelos dependentes. No caso aqui, nós não temos, o dependente não aparece nesta ficha, pois não tem CPF, tá? Então ele fica sem aparecer. Ele só vai aparecer aqui no momento que nós preenchermos o CPF, tá certo? Então, aqui eu aconselho a deixar de fora. Se nós fizermos aqui verificar pendências, ó, vão aparecer duas pendências. Quais? A primeira que é o CNPJ da fonte pagadora, tá certo? E a segunda que é o débito automático, porque você tem um pagamento de imposto e é indicado que seja feito por débito automático, tá certo? Você pode ter também rendimentos de pessoa física e do exterior pelo titular, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, certo? Pelo titular e pelos seus dependentes. Essa é a nossa próxima aba, tá certo? Nossa quinta aba dentro das fichas de declaração. Nós temos os rendimentos isentos e não tributáveis, e aqui eu faço a primeira observação, que é aquela observação quando você clica em novo, né? Ele abre para que você escolha. Lembra que nós vimos o item 20, ganhos líquidos em operações do mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil reais em cada mês para o conjunto de ação. Quem foi o beneficiário foi o titular, tá certo? E nós tivemos aqui, por exemplo, 5 mil reais de rendimento no ano. Vamos imaginar. Quando nós completarmos esse preenchimento, o que é que acontece? Você não tem nenhuma outra informação mais a ser preenchida, certo? No rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva da fonte, são aqueles itens, por exemplo, que relativos a aplicações financeiras, juro capital próprio, participação nos lucros ou resultados ou outros. Aqui é o chamado PLR, certo? Aquele que algumas empresas elas atuam, tá certo? Então, você consegue também esta informação aqui. Então, geralmente se coloca juro ao capital próprio, coloca, por exemplo, aqui titular, aqui precisa informar o CNPJ, certo? Imagine que eu estou recebendo aqui
um juros ao capital próprio, por exemplo, do Banco Pan, tá? Banco Pan, por exemplo, no valor de R$ 15, tá? Automaticamente ele aparece aqui e se eu colocar verificar pendência, ele vai apresentar que está faltando o CNPJ da fonte pagadora nos juros ao capital próprio, certo? E aí você tem a informação. Então, só revisando, rendimento de pessoa jurídica é o valor que eu recebi pelo trabalho assalariado, em sua grande maioria, tá certo? Diretamente. Rendimento de pessoa física ou do exterior são prestações de serviço, que se faz por trabalho não assalariado, tá? E aí ele é feito justamente uma discriminação. Este aqui, ele gera para o DAF do Carnê-Leão, estão vendo aqui, ó. E você pode também alimentar o livro caixa, ou seja, dizendo, olha, eu gastei X para prestar esse trabalho não assalariado. Por quê? Porque existem custos para a prestação de serviços, tá certo? Isso pode ser preenchido naturalmente. Minha sugestão, caso você queira que você importe isso do livro caixa, que também você pode baixar, que é um programa auxiliar do imposto de renda. Rendimentos isentos não tributáveis, neste caso aqui, nós colocamos os ganhos líquidos, no caso do ano que nós tivemos, tá certo? Então, você coloca a informação, né, que você obteve do informe de rendimentos da sua corretora, tá? Para dizer quem foi que efetuou o pagamento no caso desses rendimentos, tá? Por quê? Porque aqui é justamente o rendimento que nós temos. Nós temos também os juros ao capital próprio, certo? Que também aparece aqui como rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Nós temos os rendimentos recebidos de pessoa jurídica que tem exigibilidade suspensa. Neste caso aqui, são aqueles rendimentos que estão com ações judiciais, especificamente para que seja suspendido a cobrança de imposto. Então, existe essa possibilidade e a Receita fala que você coloque e principalmente que haja um depósito judicial equivalente, tá certo? Isso também pode ser informado. E existem os rendimentos que nós conhecemos como rendimentos recebidos acumuladamente. Que rendimentos são esses? São os rendimentos que nós temos em decorrência de ações judiciais, tá certo? Então, essas ações, decisões da Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual e Distrito Federal. Tais rendimentos não podem ser declarados em outras, tá certo? Elas precisam serem submetidas a este item, tá certo? Submetidos à incidência de imposto de renda pela tabela progressiva dos anos calendários anteriores ao recebimento. Então, ela é necessária que ocorra, nesse caso aqui, essa declaração e essa informação, certo, pessoal? Então, com isso, nós vimos os tipos de rendimentos que eu posso contar, tá certo? O que eu ia tocar também, só para o pessoal, assim, a título de complementação, é que no caso dos rendimentos isentos também aqui, você tem o 21, que é quando você atua em ouro, certo? Ou seja, o ouro com ativo financeiro, tá certo? Então você também pode colocar essa informação lá do que você declarou, por exemplo. Então imagine que você gerou aí R$ 100, por exemplo, então esse também é feito. Certo, pessoal? Então você pode ter essa informação para vocês detalhada nesse momento.